Oi, tudo bem? Que bacana estar com vocês aqui hoje, né? Poder falar um pouco mais, na verdade, contar para vocês quem é Aguinaldo Ribeiro. Vocês que estarão nos ouvindo aí no Spotify, que estarão nos vendo no YouTube. São canais que eu uso para transmitir as minhas experiências e o meu testemunho para a honra e glória do nosso Pai. Quem sou eu? Sou brasileiro, né? Cristão, marido de Mara, pai de Miguel e Camila. Mais um filho de Deus que tem muita experiência dos milagres acontecidos em minha vida, de tudo que aconteceu. Procrastinei por muito tempo para estar aqui hoje falando com vocês, para estar aqui hoje levando a mensagem de Deus a vocês, contando a minha história, a minha experiência e o que aconteceu comigo e que fez com que eu chegasse a esse momento de poder estar aqui dizendo para vocês o quão grande, o quão é maravilhoso poder estar servindo a Deus. Bacana, muito bom. Só posso dizer que essa experiência é muito boa, poder dizer isso para vocês. Alguns anos atrás, hoje eu estou em 2025, para quem está ouvindo aí, estamos finalizando o mês de janeiro de 2025, mas eu vou falar com vocês lá atrás, em 2015. Em 2015, eu tive um acidente aeronáutico. Eu tenho uma formação também de piloto de avião particular, não de linha aérea. Eu tinha um avião na época e eu tive um acidente onde eu perdi o equipamento, tive um pouso forçado, mas não tive nada comigo, ou seja, fui salvo. Naquele momento eu não conseguia enxergar o porquê, só conseguia enxergar que eu tinha sido salvo, mas me veio um filme onde naquele momento eu comecei a falar: por que eu fui salvo? Por que eu não morri? E demorou algum tempo. Eu era noivo na época ainda da minha esposa, da atual esposa, e eu não sabia o porquê. A gente passou algum tempo, passamos um momento difícil, principalmente financeiramente, onde eu tive total apoio dela, e a gente ficou noivo, casou. No casamento ela falou comigo: ó, quero realizar 2 sonhos. Primeiro, você já tem uma filha, que é a Camila, mas eu quero o nosso filho. E aí eu falei: pronto, e qual é o outro? Ela falou: eu quero buscar Deus. Não importa onde, não estamos aqui falando de placa de igreja, de nada, a gente vai buscar Deus. Eu quero a presença do Senhor em nossa vida. E eu aceitei. Mas os anos passaram, né? Nós estamos agora, completamos 9 anos de casado e foram várias experiências, principalmente financeiras. Com a queda do avião eu tive um problema financeiro, uma queda financeira bem grande, mas Deus nunca deixou de nos dar o nosso alimento, de nos prover de tudo que precisássemos. Mas eu nunca havia enxergado a forma que eu enxergo hoje. Eu nunca tinha agradecido a Deus por aquilo tudo. E Deus veio continuando a prover tudo que eu necessitava. Eu mesmo sem agradecer, mesmo sem enxergar, Deus nunca deixou de me dar o que eu quis. Pelo contrário, me deu muito mais do que eu mereci. Mas os anos se passaram, Deus me deu várias experiências com relação ao trabalho. Eu participei do marketing de relacionamento em algumas empresas de perfumaria, tive excelentes resultados. Acabei indo para cruzeiros, acabei indo formando equipes até fora do Brasil. E Deus veio me mostrando o quão grande era a minha oportunidade que eu tinha em mãos, só que eu só usava para o negócio. E aí, com o tempo, as coisas foram acontecendo, e um certo dia meu cunhado, irmão de Mara, Flávio, nos convidou, eu e Mara, para a gente começar a participar de uma célula da Igreja Batista Centenário. Os líderes eram Michele e Israel, um casal maravilhoso que eu os amo e tenho uma gratidão eterna por eles terem
no discipulado naquele momento. E dali, alguns momentos eu fui grosso com meu cunhado. Cheguei um momento de falar para ele, cara, se você ficar me chamando para ir para essa célula, eu vou até parar de falar com você. Mas Deus veio trabalhando e a cada dia veio mudando, até que eu aceitei ir para a célula. Fui para a célula e nunca mais saí. A célula, ela me converteu. Para quem não sabe o que é célula, células são as reuniões caseiras, onde, independente de religião, as pessoas são convidadas para estar ali, conversando, aprendendo, discutindo o entendimento de cada um, sempre com a Bíblia à mesa, sempre sobre as palavras que Deus colocou ali. E cada um da sua forma, porque na igreja, às vezes, você está ali, ouve o sermão, mas não tem como você parar o pastor no sermão e falar, pastor, mas eu não entendi isso. Ou eu entendi de uma outra forma. E na célula você consegue fazer tudo isso. E nisso aí a gente se converteu, eu e minha esposa, nos batizamos lá em 2018, se eu não me engano foi 2018, a gente batizou. E a gente continuou na igreja. Aí veio, depois do milagre da queda de avião, veio mais um milagre pra gente. Que Deus é maravilhoso, são inúmeros milagres. Eu vou falar alguns aqui que são os principais. Quando eu falo para vocês que minha esposa falou que queria ser mãe, mas tinha um probleminha que só ela sabia que era possível. A ciência, a família, todos ao redor falavam que não ia ser possível. Ela era acometida, é até hoje, de 3 trombofilias, 3 tipos de trombose, onde todos diziam que ela nunca ia ter filho. Nós tivemos uma primeira tentativa e não foi bem sucedida, nós perdemos o primeiro bebê nosso. Mas aí a gente abriu o olho e falou, vamos buscar para descobrir. E um médico, aqui de Vitória da Conquista, Dr. João Luiz, foi mais uma bênção na nossa vida. Ele falou, ó, tem um remédio aí, Clexane, caríssimo remédio aí, que vem dos Estados Unidos aí, já está no Brasil há algum tempo. E se você quiser e tiver condição de comprar, eu acredito que você vai ter seu filho. A gente vai acompanhar e vai dar tudo certo. E assim a gente fez. Na época a gente vendeu um carro, deixou o dinheiro já pronto, à disposição, porque a partir da concepção, no primeiro momento da concepção, a gente já teria que estar tomando essa medicação. E assim a gente fez. A minha esposa trabalha numa multinacional de pneus. Não vou falar o nome aqui porque a gente não tem autorização dela, mas é uma empresa maravilhosa. E ela mandou um e-mail para lá contando a história dela. A empresa respondeu dizendo, a gente vai bancar toda a medicação. Naquele momento era em torno de 35 mil reais. A gente não precisou dispor do dinheiro do carro. E assim a gente foi acompanhado. E a empresa deu, todos os dias ela tomava uma injeção. Ela mesma aplicava a injeção dela. E a gente ficava entre o pré-natal, que era feito pela Unimed, né, que era o plano de saúde que a gente tinha e tem até hoje, e por Dr. João Luiz, que era angiologista. E aí ficava aquela disputa. O Dr. João falava, eu quero que o parto seja cesáreo, porque eu consigo segurar com a medicação. E a médica falava, não, eu quero que seja normal, porque eu tenho medo de uma hemorragia. E a gente continuou em oração. Porque a gente sabia que Miguel era uma bênção que estava chegando, a gente confiava naquilo. A gente sempre confiou em Deus que isso ia acontecer. E aí o que aconteceu? A gente casou no civil no dia 3 de dezembro e teve a festa, a comemoração no dia 5 de dezembro. A gente programou para que Miguel nascesse no dia 5 de dezembro, para a gente comemorar tudo junto. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que no dia 4, que foi um dia pós o casamento no civil e antecedente à festa de casamento, nossa comemoração, a Mara teve as dores e a gente partiu para o hospital. E engraçado que chegou lá, ela já estava pronta. Quem nos atendeu foi a plantonista do dia, que não sabia nada que estava acontecendo. A gente só comentou com ela que havia isso. Ela falou, não, vamos lá, vai chegar o parto. E a gente chegou por volta das 4 da manhã no hospital. Quando foi 11 horas, 11 alguma coisa,
Miguel veio ao mundo, um parto normal, sem problema algum. Vocês verem como Deus é maravilhoso. E a gente, minha sogra fala, você nem me chamou. A gente chamou quando Miguel tinha nascido. Deus é muito bom na nossa vida. E Miguel hoje, ele chama Miguel, né, que a gente fez uma homenagem ao avô da minha esposa, que é bisavô de Miguel, Miguel Caires. Uma pessoa maravilhosa também. E a gente agradece muito a Deus pela chegada de Miguel. E Miguel hoje é um menino que eu tenho certeza que vai ser usado por Deus muitas vezes para provar da presença de Deus em nossas vidas. E Miguel é um milagre que a gente pode falar. Algumas vezes até eu me emociono em dizer isso, porque eu, como nunca tinha agradecido a Deus, hoje eu agradeço diariamente por ter nos dado a oportunidade de ter esse milagre na nossa vida. E aí, a gente, dando continuação, né, na nossa vida, a gente passou por muitos problemas. Logo após veio a pandemia, a gente morava de aluguel. Naquela época da pandemia, a gente morava numa casa, num condomínio até bacana. E a proprietária da casa falava pra gente, ó, vocês vendem a casa. A casa, a primeira vez é pra você que eu posso vender, a preferência é sua. Porém, ela queria um valor que a gente não conseguia pagar. A gente tinha um dinheiro para dar entrada, mas não era o suficiente. E aí, um certo dia, eu estava no trabalho de Mara, e aí eu, buscando nos classificados do Facebook, aí eu encontrei lá a pessoa falando que queria passar o ágio de um apartamento. Eu liguei para essa pessoa e ela falou assim, ó, eu ia casar, comprei um apartamento junto com a noiva e a gente desistiu do casamento e eu preciso vender o apartamento pra gente acertar e dividir. Eu falei, cara, eu tenho interesse, só que eu não tenho o dinheiro todo, eu tenho um carro, posso estar vendendo o carro. A gente, na verdade, tinha 2 carros, né? A gente pensou em vender um e ficar com o outro. E aí a gente veio olhar o apartamento, gostamos do apartamento, só que aí, o que aconteceu? Chegamos lá no apartamento, só tinha uma vaga de garagem. E aí foi aquele start que eu dei naquele momento, onde me falou assim, tive aquela ideia. Hoje eu sei que não foi aquela ideia, foi o Espírito Santo. Deus falou comigo e falou assim, cara, tu não tem nenhuma casa pra morar e tem 2 carros. Aí o apartamento tá aí, mas só tem uma garagem. Vende um carro e compra o apartamento. E assim nós fizemos. E pela graça e pela glória de Deus, nós estamos hoje na nossa casa, no nosso apartamento, comprado ali na pandemia, no momento onde muitos perderam. Nós, pela glória de Deus, ganhamos a nossa moradia, onde a gente mora hoje. E aí, fomos se passando os tempos, né? Minha esposa foi promovida no trabalho dela. Só que aí a gente precisava mudar de cidade para que ela fizesse um trabalho numa cidade vizinha, Itabuna, próxima daqui, a 250 quilômetros distante de onde a gente mora hoje, que é o Vitória da Conquista. E ela falou, e agora? Eu falei, vamos. Você sempre me apoiou em tudo, desde a queda do avião, desde o momento financeiro difícil. Então, por que não eu não vou te apoiar agora? E a gente foi. Aí eu tive aquele perrengue novamente. Eu tinha acabado de me formar em corretor de imóveis. Mas eu falei, a gente vai dar tudo certo. Assim a gente fez, a gente foi para Itabuna. Ela começou a trabalhar lá. Aí eu comecei a fazer meus bicos e tal. E aí eu conheci lá uma empresa, distribuidora, uma multinacional distribuidora de lingerie. Conheci um amigo meu, que era gestor da empresa. E aí eu fui para lá e ele me apresentou o projeto. Eu gostei do projeto, falei, vou trabalhar. Só que ali, mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de lidar com pessoas. E nesse momento eram só mulheres. E eu fui participar dessa experiência, porque eu fiquei lá praticamente 2 anos. Mas, além do lado financeiro, eu aprendi muito a ouvir pessoas
com problemas financeiros, com problemas espirituais, problemas conjugais. E tudo isso foi um aprendizado muito forte para mim. E lá em Itabuna, para quem me vê aqui, magrinho e tal, eu cheguei lá, eu tinha 120 quilos, eu era obeso. E eu sempre quis ser uma pessoa mais saudável, mas nunca conseguia. Existia um pano preto onde dizia pra mim que eu não conseguia, era caro, o plano de saúde não pagava. E lá em Itabuna eu tive a oportunidade de mais um santo lá. Deus me deu mais um anjo pra minha vida, que foi um médico que me operou lá do centro Acácio Cardoso. Médico maravilhoso. Querendo falar o nome dele, mas eu não tenho autorização de falar o nome dele aqui. Já falei até a empresa, né? Mas ele falou pra mim, se você realmente tiver o IMC que a gente precisa, que é 35, eu consigo operar você. E pelo plano de saúde. E a gente fez o IMC, que é o índice de massa corporal de 37. Ele falou, vamos fazer os exames agora. E lá eu descobri que eu tinha gastrite, refluxo, apneia do sono, ronco, gordura no fígado. E aí veio um monte de coisa que apareceu. Na apneia eu morria e acordava 400. No sono era 400 roncos por noite. E na apneia eu ia e vinha 80 vezes na noite. Então era muita coisa. E assim a gente fez. Eu com 120 quilos. Ele me operou. Já perdi 45 quilos. São quase 2 anos. Faz agora em março 2 anos que eu tô aí super saudável. Foi mais uma bênção de Deus. Foi uma cirurgia magnífica. Eu não tive nada na cirurgia. Só foi bênção. De lá pra cá eu já tirei as pedras no rins. Já aqui em Conquista. Tirei a vesícula. Aqui em Conquista também. E tô muito bem. Caminho bastante, corro. Eu costumo dizer, a gente tem uma avenida aqui onde o pessoal malha, que são 9 quilômetros. Eu vou a avenida inteira, coisa que eu nem fazia nem de carro, eu faço a pé hoje, já levo minha família. Então assim, só bênçãos em minha vida. E lá em Itabuna eu conheci também uma igreja, Vida e Paz. Pastor Darlan, um homem maravilhoso, um homem inspirado por Deus. Eu participei de uma célula lá, do Tom Ribeiro, cara jornalista, âncora de uma TV lá em Itabuna, um cara abençoado por Deus, ele e a esposa dele, Thaís. E eles nos acolheram de uma forma assim, que nos trouxeram para o meio deles, assim, nos abraçaram naquele momento difícil. E a gente conheceu um pouco mais espiritualmente de Deus. A gente não tinha aquele avivamento, aquele calor. No primeiro momento eu falei, moça, que igreja barulhenta, aquela coisa, mas não era, aquele era o Espírito Santo trabalhando naquela igreja. E ali a gente foi, frequentou durante todo o tempo que a gente estava lá. Por várias vezes o pastor falava, Aguinaldo, você precisa ir para o encontro com Deus. Você precisa ir para o encontro com Deus. Você tem uma experiência magnífica com Deus. Você tem que encontrar o que Deus tem, o propósito que Ele tem para você. Ouvir o seu chamado, aceitar o que Deus tem para você. Você precisa ir. Eu sempre fugindo. Mas a cada célula que a gente participava, ele fazia um sermão e tocava em mim. Um dia ele falou para mim sobre o ouvir os nãos de Deus. Que sempre Deus fala assim, não é não, mas é não agora. Vai acontecer, mas não agora no seu momento. Uma vez foi a questão de um carro, eu queria comprar um carro a todo preço. Eu não conseguia. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Será que eu vou perder o trabalho que eu preciso do carro para trabalhar? Será que eu vou... Porque eu não consigo comprar. Aí um certo dia, um outro anjo que tem na minha vida, é meu primo, Gildo. Ele é teólogo. É um cara maravilhoso. Chegou pra mim e falou assim, Aguinaldo, tu lembra aquele carro que roubaram ele de mim? O cara pegou meu carro, sumiu com meu carro, deixei pra arrumar na oficina, ele sumiu com meu carro. Tem 3 anos o carro desaparecido, e então o juiz ligou pra mim que
conseguiu apreender o carro tá lá para me pegar. E agora, o que eu faço? Eu tenho até outro carro. Eu falei, Deus mandou tu me procurar para me avisar que o carro é meu, é para mim. Eu preciso do carro, eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Ele falou, eu te vendo o carro. E parcelou lá em milhões de vezes. Mais uma experiência com Deus. E ali eu entendi que Deus falou assim, não é agora. Aprenda a ouvir os nãos de Deus. Mas tudo isso, eu não tinha ainda conseguido ouvir a voz de Deus da forma que Ele queria falar comigo. Aí um certo dia, o pastor Dalan fez o sermão lá na célula e a palavra foi uma palavra assim bem... Ela me tocou no fundo, sobre as podas de Deus. Aí você fala, o que tem a ver poda? Você lembra da árvore? Vou dar um exemplo aqui, quando a árvore começa, o caule sobe, mas os galhos começam a ficar torto para um lado para o outro, você vai lá e poda, para que aquela árvore ela floresça, ela crie os galhos da forma que ela fique bonita. Da mesma forma, Deus poda a gente. Aí eu passei a entender o porquê que eu tinha tido aquele acidente de avião. Eu era um cara egoísta, um cara chato, aquele cara que chegava num ambiente para tomar um vinho, eu queria saber qual era a safra do vinho. Eu não era cristão, eu bebia. A cerveja, qual que era a cerveja que tinha lá, se ela era prêmio, se não era. Como diz aqui na Vitória da Conquista, na Bahia, um cara chato, ele é chamado de um cara prosa ruim. E eu quase perdi meu casamento com minha esposa. Falei, esse prosa ruim eu não quero saber dele não. Minha sogra falava, esse cara é metido a rico. Veio aqui oferecer para ir lá andar de avião, para ir fazer isso e aquilo. E eu, realmente, eu comprava as pessoas com o que eu tinha. Mas eu nunca me esqueço o dia que eu caí de avião, que eu cheguei no aeroporto. Foram 2 aviões me buscarem, os amigos. Sou grato a eles até hoje, mecânicos, pessoal. Quando eu cheguei todo sujo, rasgado, entrei no carro da minha esposa. E ela falou assim, eu falei pra ela, a gente não vai casar mais porque quebrei, não tem mais nada. Ela falou, realmente, a gente não ia casar não. Mas agora você é o homem que eu preciso. Agora, se você quiser, a gente vai casar, porque agora você tá do jeito que eu queria, não aquele prosa ruim, metido a rico. E por incrível que pareça, ali começou. Eu não me envergonho de falar não, minha esposa colocou comida na minha casa por 6 meses. Ela falou, você vai pagar suas contas. O meu avião era agregado, uma escola de aviação onde a gente dava aula para os futuros pilotos. E eu tinha 10 alunos, cada um tinha pago 20 mil reais para tomar as aulas, agora eu não tinha mais avião. Mas Deus sempre honrou tudo que Ele deixou que eu fizesse, tudo que Ele propôs que eu fizesse. E aí eu fui. Eu tinha uma Audi na época, fui vendi a Audi, tinha uma moto, uma R1 1000 cilindradas, vendi também. Aí procurei o pessoal de Ilhéus, do Aeroclube lá, procurei o pessoal de Porto Seguro, do Aeroclube de lá. Falei, eu vou pagando as aulas aí, vocês dão aula pro meu povo, não deixa não, porque eu tenho que honrar meu nome. E assim eu fiz. E graças a Deus hoje eu ando de cabeça firme, todos os lugares em conquista, todos eles se formaram, todos eles tiveram as aulas. Deixei de voar, mas paguei todo mundo. Foi uma fase, não foi muito fácil não. Mas voltando lá às podas, Deus naquele momento, Ele deixou que eu caísse para que eu fosse podado, para que eu não fosse uns galhos tortos, um galho errado. Com certeza, se eu não tivesse caído, eu não estava casado com minha esposa. Eu não tinha Miguel. E eu não seria o cristão que eu sou hoje. Eu não estava aqui hoje falando para vocês dos milagres que Deus tem feito em minha vida e na vida da minha família.
Então, assim, diante de tudo isso, ali eu comecei a enxergar o que Deus tinha preparado para mim. E então a gente voltou para a Vitória da Conquista. Minha esposa terminou aquele período que ela tinha que passar lá, voltou para a Vitória da Conquista, assumiu a empresa aqui. Ela é gestora da empresa onde ela trabalha há 15 anos. Eu voltei para cá e aqui eu falei que a gente precisa encontrar agora uma comunidade cristã para a gente se encontrar. Mas como eu tinha conhecido a Vida e Paz lá com o pastor Darlan, cara, servo de Deus, muito avivado, muito forte, eu queria agora participar da mesma experiência numa igreja, digamos assim, o pessoal chama de pentecostal, mas eu não vou dizer pentecostal, mas uma igreja avivada, uma igreja onde acredita no Espírito Santo, uma igreja que crê no Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente encontrou a igreja onde a gente congrega hoje, a Igreja Batista Lagoinha de Vitória da Conquista. Foi até engraçado. Quando fui conhecer a igreja, primeiro eu procurei nas redes sociais, comecei olhando lá. E aí um dia eu falei pra minha esposa, eu vou lá conhecer a igreja hoje, mas eu vou sozinho. Era um domingo. Ela falou, então tá bom, vou ficar aqui, você vai. E eu fui. Eu costumo dizer lá, os testemunhos na igreja, falo, nosso pastor Evanaldo Ribeiro, mesmo sobrenome que eu. Servo maravilhoso de Deus, um cara que tem muita bênção para contar. Ele e a pastora André, a esposa dele, são servos de Deus de verdade. A cada oportunidade que a gente tem, a gente vai conhecendo mais das pessoas, a gente vai vendo o qual Deus vem direcionando para a gente pessoas que vai nos adicionar mais da vida cristã. E aí, eu falo pro pastor, falo pro pessoal lá, fala, a porta da igreja estava aberta e eu entrei igual um cachorro. Eu lançando meu rabinho ali, entrei e falei, sentei lá na frente. E o pastor pregando, a pastora disse que até sentiu que algo novo espiritualmente tinha entrado ali. Eu ouvi, quando acabou o culto, falei, pastor, me apresentei para ele, falei, pastor, meu nome é Aguinaldo, estou procurando uma igreja, já sou cristão, mas eu preciso de um pouco mais, preciso de um local para me servir a Deus. Eu vim aqui para servir, eu vi que vocês são uma igreja nova, aqui em Vitória da Conquista, que tem muito a fazer em nome de Deus nessa cidade. E eu vou trazer minha esposa, se minha esposa gostar, se ela concordar comigo, a gente vai congregar com vocês. E ele falou que bom, que seja feita a vontade de Deus. E a gente voltou na quarta-feira próxima, voltei com minha esposa, participou do culto e falou, se for a vontade de Deus, a gente vai ficar aqui, que eu também gostei. Isso era, acho que outubro de 2024. E a gente começou a frequentar, a gente participou, o pastor falou pra gente fazer o curso Start, que é onde fala um pouco mais do que é a Igreja Lagoinha, de por que a Lagoinha, quais são as intenções da Lagoinha para com a comunidade dela. E a gente fez o curso, gostou. Aí logo depois teve o Encontro com Deus, que é um curso maravilhoso, é um encontro mesmo com Deus. E pela primeira vez eu aceitei o convite que o próprio pastor Darman já tinha me feito. Mas eu sempre falava, não posso ir, Miguel, Mara, não dá para ir. E nesse eu fui sozinho. E saí de lá maravilhado. Pronto para a obra de Deus. Falei, a partir de agora eu vou realmente ouvir o meu chamado e vou buscar servir a Deus. Aí finalizei algumas coisas que eu tinha para fazer. Fui na empresa que eu trabalhava e falei para eles, eu vou sair, preciso ter um tempo com Deus agora, com a minha família, com a minha saúde. E a empresa falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei.
vou ouvir o que Deus tem para mim. E aí então eu resolvi tirar um tempo sabático, como as pessoas falam, né? E a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma faculdade, comecei o curso de teologia, hoje estou cursando teologia, me matriculei no curso Carisma, que é da Igreja Lagoinha, onde tem um curso lá que é ministrado por um ano, onde você vai saber um pouco mais. O curso chama Primeiro Ano, onde você vai aprender mais da igreja, aprender mais de Deus, da forma que Lagoinha quer. E terminando esse, tem um Master que a gente pretende fazer também. E só finalizando um pouco da história, hoje, graças a Deus, eu e Mara assumimos o ministério, o IQERE, que é o Ministério da Ação Social da Igreja. E a gente vem servindo ao Senhor lá na Lagoinha, em Vitória da Conquista. Estamos aí cursando o curso de teologia. Criei esse canal no YouTube e lá no podcast também, no Spotify nós temos o canal do podcast, onde eu uso as mídias sociais, as redes sociais, para levar a palavra de Deus ao mais longe que eu puder. E eu quero dizer a vocês, isso é só o começo. O que Deus tem preparado para mim é muito. E eu vou honrar tudo que Ele tem para mim, pela honra e glória do nosso nome. Foi uma enorme satisfação poder falar para vocês. E esse aqui é o novo Aguinaldo.